Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e guarde também a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com a graça de Deus estamos de volta, trazendo conhecimento, e este através da leitura e da meditação da Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023. Este é o segundo vídeo da série de mensagem, As Consequências do Afastamento de Deus. Vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que hoje está em Daniel, o capítulo 5 e o versículo, do capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 9, que diz assim: Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: Qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Queridos, o tema deste vídeo é: alguém estragou a festa. Os vasos dedicados ao serviço santo do templo transformaram-se em instrumento de imoralidade, impiedade e culto aos deuses falsos que fora inventado pelos homens. Sem que se esperasse, naquele momento, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo, conforme nós lemos no versículo de número 5. O rei ficou pálido, o rei ficou gelado e começou a tremer, conforme o versículo 6. Podemos então imaginar que em instantes os pratos e os copos, os vasos, a música, as conversas pararam e houve aquele silêncio, e os olhares de todos estavam fitos na parede. O que seria isso? Poderiam perguntar eles. A situação piorou ainda mais quando os sábios não puderam interpretar o que estava escrito, e por isso o rei Belsazzar ficou muito perturbado e se lhe mudou o semblante, e os grandes, os príncipes, os governantes que estavam com ele ficaram perplexos, conforme nós lemos no versículo 9. Aquela festa que estava destinada a proporcionar uma noite inesquecível de prazer e de alegria, tornou-se inesquecível sim, mas pela lembrança de um julgamento terrível. Aquela mão nunca mais sairia da mente daquelas pessoas. No entanto, mesmo diante do medo que a visão lhes proporcionou, o rei continuou na sua arrogância. Ele prometeu: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Isso nós lemos no versículo 7. Ele prometeu que, em princípio, por direito, nem podia. Somente o rei poderia fazer isso.
Embora Belsazar fosse chamado de rei, ele era, na verdade, corregente com seu pai Nabonildo, que se ausentara para se dedicar às construções e artes pela região da Arábia. O fato de ser chamado de filho de Nabucodonosor não significa que ele era realmente filho deste, mas sim seu neto, pois a mãe de Belsazar, a rainha, essa era filha de Nabucodonosor. Belsazar não era, portanto, legalmente o rei, mas só o era de fato interinamente. Por isso mesmo, a pessoa que conseguisse ler e interpretar aquilo seria o terceiro em poder, conforme ele prometia. Não adiantou a motivação para fazer com que os sábios entendessem o que estava escrito. Somente alguém que estivesse em plena comunhão com aquele que escrevera aquelas palavras, estes sim poderiam então entender e interpretar o que estava escrito. Queridos, tem coisas que só Deus pode fazer. E somente Deus pode mostrar aos homens. Que foi o que aconteceu com Daniel nessa ocasião dessa festa. Daniel já era um homem de idade avançada, mas sempre se mantera íntegro à sua fé, aos seus princípios, e conservou em todo o tempo ali em Babilônia a sua obediência e o seu temor a Deus e às suas leis. O que estava acontecendo neste banquete profano, imundo, imoral, era algo que chamou a atenção de Deus. Então, o limite foi ultrapassado e agora Deus então resolveu levar uma mensagem ao rei. Os sábios não conseguiram porque eles não tinham comunhão com aquele que estava escrevendo aquele texto na parede. Mas existia um no palácio, um homem, embora idoso, mas que estava em plena comunhão com o autor daquelas palavras. Este sim poderia ler e interpretar aquilo que estava escrito. Mas este é o assunto para o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus.